com Deus não é isso, com essa mente aqui carnal, com esse olho carnal e nem com esse ouvido carnal. Ok? Porque senão todo mundo estava andando com Deus. E não é o caso. Senhor, agir na situação que cada um está precisando. Não só os que estão aqui, mas os que estão em casa também. Então, olha, capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim, ó, vou pegar o último pedaço deste versículo, esse parágrafo a seguir. Nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. Tiago 4, versículo 3. Mas vem cá. Porque ele fala, porque pede mal. É isso aí, eu estou pedindo mal. Estou pedindo só coisa da minha carne. Eu não estou pedindo o que Deus quer que eu peça. Porque quando eu entro no Espírito, a oração vem para eu pedir o que Ele quer. E eu faço com gosto, com prazer, com poder. Porque é o Espírito Santo que fez eu orar aquilo. Então acontece. Às vezes não é no primeiro dia, você tem que, às vezes, ir intercedendo mais. E Ele vai pondo mais poder, cada vez mais, nesta oração que Ele mandou você orar para a sua vida. Para alguma situação que envolve você, digamos. Tá? Então, o poder de Deus só vai ser liberado através da oração. Mas vocês estão entendendo isso? Então, Deus, o que Ele quer? Que a gente esteja ligado a Ele através da oração. Não tem outro modo de nós nos ligarmos a Deus se não for com a oração. Então precisa de oração. Entende isso? Mas, gente, o bom é quando você está graduado na oração. Já recebeu várias estrelinhas da graduação. Isso é quando você entra no Santo dos Santos. Então a oração entra aí. Quer dizer que as nossas batalhas estão aqui fora, que são os sacrifícios que eu tenho que fazer de louvor para eu poder entrar lá. Primeiro, no lugar santo, que é esse primeiro lugar aqui, ó. É esse primeiro lugarzinho aqui. Porque o tabernáculo, na verdade, é isso aqui. O resto aqui fora não é. Mas a gente fala isso aqui de tabernáculo, mas o tabernáculo é esse aqui, a essência. É o lugar santo e o santo dos santos, onde Deus habita a arca da aliança, com o testemunho, a lei, certo? Está aqui dentro da arca da aliança. Então, aqui no lugar santo, aqui nós louvamos a Deus. Nós conseguimos porque nós adquirimos a palavra aqui, na bacia da água, onde se lava. Por isso que a palavra, Deus diz que ela é o espelho, ela mostra a minha vida. Como eu disse ontem, muitas pessoas, mas por que eu tenho que perdoar também? Vai ler a Bíblia e você vai ver que você tem que perdoar porque Jesus te perdoa. Então a Bíblia é o espelho, vai mostrar para você o que você tem que fazer. Se você não lê Bíblia, não estuda a palavra de acordo com a verdade, com a revelação da verdade. Não é qualquer estudo que eles ficam fazendo aí teológico que não muda nada. Vocês estão acompanhando isso. Precisa ser algo que venha do Espírito Santo, tá? Essas práticas e tudo mais. Então, eu vou ficar lutando com a minha carne aqui fora, para eu poder aqui entrar para o louvor e me preparar para a adoração. Eu posso até adorar, mas é na carne aqui ainda, porque é a minha alma que está adorando. Então tem muita gente que só fica aqui. 90% dos cristãos ficam aqui, ou mais, aqui, no lugar santo. Nunca entraram aqui no Santo dos Santos, aonde ouve Deus, porque aqui fica ouvindo a cabeça, ouve o que quer. Não é aqui que Deus fala, Ele não fala aqui. Em hipótese alguma, tudo é cabeça. Tá? Que nem a Karina disse, ela ficava escutando o que ela queria. Depois ela mesma confessou, porque ela viu que era ela sabia que ela estava inventando, ela quis inventar. Tudo bem. Então cada um faz o que isso aí, pode inventar. Você inventa que você está ouvindo Deus, você não está ouvindo coisa nenhuma. A tua mente está falando. Que é o que você quer ouvir, não é por aí. Agora, ouvir Deus, na verdade, é aqui, o comando é aquilo que você tem que fazer.
Então você tem que aprender a se entregar aqui para entrar aqui. É o louvor. Gente, é uma vida de glória andar com Deus, ter comunhão com Ele. Esse mundo é um lixo. Quem não tem isso, não experimenta. Por isso que vai atrás de coisas, porque é vazio. Então precisa de coisa para encher. Não se satisfaz. Não tem a alegria verdadeira, o amor, a força. Só quando você está aqui é que você tem a força de Deus para fazer o que Ele quer através de você. Você só pode fazer o comando de Deus na tua vida se você está aqui. Porque Ele te dá força e não fazer nada. Você é o vaso. É um comando que Deus te dá. Tipo, vai lá e faz assim. Você é o comando. Ele é o comando que leva o vaso. Você vai, já está feito, acontece. Você não ficou doente, você não ficou cansado, você não ficou morto, você não ficou de cabelo em pé, não destruiu a sua vida. Então, se a pessoa não lida com a sua vida aqui, não adianta ela querer servir a Deus. Porque vai com tudo isso que está aqui fazer o que acha que tem que fazer e vai ser destruído. Porque não é. Então, ouvir Deus é no Santo dos Santos. Deus, quando você se entregou, Deus aparece. Mas vem cá, Deus aparece quando você está esperando. Esperei com confiança no Senhor, Ele veio lá, você esperou. Você falou, ficou que nem uma metralhadora lá na sua oração. Tchau, obrigado, até amanhã. Deus, nossa, eu nem respirei, já se mandou. Estão acompanhando? Oração tem resposta, a oração verdadeira. E qual é a resposta? É o poder de Deus liberado. Não é o máximo isso? Então veja, gente, não é por aí. Lá o Espírito Santo toma o comando da oração, que é muito mais do que ficar orando em línguas repetindo uma palavra. É muito mais. Tá? Vocês estão acompanhando? Por isso que a pessoa fica orando 8 anos em línguas, repetindo uma palavra e nunca aconteceu nada. Porque ficou só no nível carnal, não foi do Espírito. Porque quando você se encontra com Deus lá, Ele pode pôr para você sim a oração em línguas, que vale muito. Você começa a orar em línguas porque Ele pôs para você. É o máximo. Tá? Vocês estão me acompanhando? Vida espiritual é algo mais profundo. Então tem que crescer espiritualmente. É isso que Jesus veio fazer. Só que a igreja se perdeu, né? Com o decorrer dos anos, tá? Então, aqui no versículo 2 que ele está dizendo, nada tendes, porque não pedis. Se você não vê progresso na sua vida, é porque você não está pedindo certo. Está pedindo errado. Então. E o que eu vou fazer? Vai se entregar para Deus. Já. Me ensina a me entregar, Espírito Santo. Eu quero aprender. Eu estou aqui. Você tem que passar um tempo lá, até você conseguir. Então, se você não vê progresso na sua oração, é porque não está fazendo direito. Falta de oração correta. Tá blá blá blá. Só está no blá blá blá. Não teve entrega. É isso aí. Você tem que saber se você está se entregando ou não. Porque quando você entrega, muda o mover. O que está acontecendo com você ali na hora da oração. É muito mais do que uma satisfação carnal. Porque esses cantos, tudo louvor que a gente canta e tudo, dá uma satisfação carnal. Acontece isso. A pessoa se sente bem só na alma, não afetou o espírito. Estão me acompanhando disso? É profundo ou não andar com Deus? Lógico que é. É outra vida. Mas tem que crescer espiritualmente, porque bebê espiritual é fraco, não faz nada no reino de Deus. E o diabo vem e fica levando o bebê para lá e para cá, até pegar a alma dele de volta. É sério ou não? É muito sério, tá? Então, mesmo que as promessas de Deus tenham sido nos dadas, elas não são adquiridas se não forem através da oração.
Então é isso que tem que aprender, que as promessas não são realizadas, liberadas, acontecem, se não tiver a oração para elas acontecerem. E isso é através da oração. Não é um pensamento positivo. Oração não é pensamento positivo. Não tem nada a ver com mente. É espírito. Por isso que Ele nos deu um espírito nascido de novo. Então vem cá, não deixa a sua vida ficar estagnada onde está. É perigoso, hein? Se prepara. Se prepara para se encontrar com o Senhor. Porque um dia nós vamos de um modo ou de outro. Se Ele não vier para o arrebatamento, e chegou a hora de nós partirmos, nós temos que estar preparados. Então ninguém sabe quando vai ser isso. Então tem que se preparar, não vai de alegre. Porque ajudou o vizinho, porque foi ali atrás daquele outro, porque pregou a palavra para esse, serviu para eles, não para você. Porque não é isso que salva. Tá? Então, religião é isso. Fica fazendo um monte de coisa, a pessoa se sente bem na alma. Isso não é nada que tem a ver com Deus. Você tem que estar em comunhão com Ele e Ele te abençoar e falar com você. Tá? E é muito bom quando você entra lá, porque Ele fala de uma maneira maravilhosa, que Ele transforma você naquela hora e você se rende ao que Ele está falando. Então, precisa de tempo. Então essa metralhadora, essas conversas da alma, ela tem que ultrapassar esse limite e entrar no Espírito, ok? Então veja Atos capítulo 1, como é importante a oração. Atos capítulo 1, versículo 14. A perseverança na oração é muito importante. E o tempo que você tem com Deus é muito importante. Tá? Porque as pessoas que querem coisas imediatas e não querem lidar com seus problemas nos átrios externos, elas param de orar. Porque orou achando que já ia acontecer. Veio um problema, pum, caiu. Por quê? Porque não está lá. Era uma coisa só aparente. Vocês estão acompanhando? Então, tem que ser uma coisa do Espírito. Atos 1, versículo 14. Todos estes, essa lista que está no versículo 13, perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos. Quer dizer, gente, que para o Espírito Santo descer, eles tiveram que esperar dia e noite em oração. Então, precisa estar em oração constante para o Espírito Santo vir. Ele não vem de qualquer maneira. Eu tenho que estar entregue. Aprende isso, tem que estar entregue. Então, é isso aí que está dizendo, tá? Então, nós precisamos entender as coisas de Deus. E só entendemos através da oração. Não entendemos as coisas de Deus sem a oração. Porque ficar lendo, só lendo, isso não é oração. Eu vou ler, mas isso tem que estar acompanhado de uma oração. Que é a oração que o Espírito Santo faz. Que está escrito em Efésios. É outro tipo de oração. 6:18. É outro tipo de oração, onde o Espírito Santo entra. Não é oração em línguas, é ambarecoxerabatá, não é. É outro tipo. Vocês estão conseguindo chegar lá nesse lugar? É uma coisa espiritual. Mas você vai ter que descobrir isso para a sua vida mudar. Por isso que precisa ficar lá sozinho, tá? Então veja Jeremias 30. Deus está falando aqui. Gente, é importante a espera. Tá? A espera é muito importante. Senão não acontece nada. Se não houver espera... Não, é 30 não, queridos. É 33, eu errei, desculpa. É Jeremias 33, versículo 3. Olha. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas isso é no Espírito. A vida com Deus não é isso. Com essa mente aqui carnal, com esse olho carnal e nem com esse ouvido carnal. Ok? Porque senão todo mundo estava andando com Deus. E não é o caso.
Tá? Então ele diz, invoca-me e eu te responderei, invoca-me. Nós temos que fazer isso primeiro, quer dizer, eu tenho que buscar Deus, invocar a presença dEle. Senhor, eu me apresento a Ti, eu estou aqui, eu estou te esperando, venha ao meu encontro, age na minha vida, eu preciso ouvir a Sua voz hoje, eu preciso te encontrar. Senhor, me abençoa, né? Aí se arrepende dos pecados, eu entrego os meus pecados, clamo o sangue de Jesus. Toda aquela coisa que eu estou na carne, ainda estou nos átrios externos. Certo? Então ali eu estou começando, porque a gente começa na alma. Mas ele está falando, primeiro você tem que me invocar, para depois eu te atender. Tá? Então não é só ficar com uma lista, blá, 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 blá. Te louvo, Senhor, te agradeço, abençoa o meu dia, tchau. Deus quer? Fugiu da minha mão, meu passarinho, eu ia começar a lidar com ela foi embora. Você tem que esperar, como é que você vai ser atendido se você não esperar? Já não foi lá no dentista em 5 horas? Vocês estão acompanhando? Jesus nem se apresentou. Óbvio que você vai saber a hora que ele vai se apresentar. Claro! É lógico. Então você faz toda a sua oração. Depois, quando você chegar nesse nível que você consegue logo se entregar, tudo bem. Aí vai ter o seu tempo, enfim. Depois, se não, você tem que ter um outro tempo mais tarde. Só para então você vai... Coloca o instrumental, fica lá, esperando. Não adianta ficar falando com o vento. Ele não está lá. Tá valendo essa dica? Amém. Você vai ficar falando o que se Jesus não está lá? Então é isso, é que você está cheio de você. Mas eu te louvo, você pensa que você está agradando quem? Ninguém. Fala se isso não é uma mania humana. Eu acho que é. Quer convencer, né? A mente nossa, a carne quer convencer. Você tá me entendendo? Aí você vai ter que ficar lá. E se levar 3h30 para ele aparecer? Ou ele nem apareceu hoje ainda? Você tem que voltar a esperar para você ser atendido. Você vai aprender a vida espiritual. Não adianta você ficar falando de loucamente. Não vai falar nada. Nós vamos fazer um treino desse aqui. Vocês vão começar a fazer em casa para a gente fazer um treino aqui. Ele vai falar com você. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai agir. Então põe um louvor. Sei lá, dura quanto tempo? 1 hora e pouco, né? Normal. Pô, já foi, acabou. 1 hora e pouco, nada. Mas você ainda está muito ligado em você. Você conseguiu não falar nada, mas a metralhadora está ali intensa. Já foi, já voltou, já ia resolver, já ia falar com alguém. E já... Ainda não está no ponto. Precisa de Bíblia lá dentro também, tá? Para ir aprendendo. Porque nós só podemos entrar na presença de Deus, que é santo, com a revelação da santidade dele. Então vai ter que chegar no ponto aí. Mas vai fazendo treino. Quando você já está treinado, tudo isso é mais fácil, mas você tem que começar por aí. Tá? Então, primeiro invoca o Senhor, você vai se apresentar lá, tal. Se você tem mais tempo de esperar, senão você vem mais tarde. Marca a hora para mais tarde. Um horário que você vai poder esperar, mas não adianta você ficar falando. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ixi, cara, na cruz. Na cruz ele já teve, ele já morreu. Então vamos ver Salmo 50, porque o rei Davi entendeu muito bem isso. Então ele diz assim, versículo 15. Versículo 15, Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então o Senhor está dizendo, por que as pessoas ficam angustiadas? Porque elas não entram na presença de Deus para ficar livre da angústia. Nós não vimos isso ontem. Da amargura. Quem não esteve aqui presente ontem, pega esse ensino. Isso é para todo cristão, e mais algum. Quem não entra na presença de Deus vai ter sempre uma raiz de angústia. Tá? Tem uma raiz de angústia porque tem ferida que não foi curada. Porque na presença de Deus nós somos transformados, curados, mudança de vida completa. E aí que Deus fala, faz isso pra mim.
Aí você não precisa fazer nada, a coisa acontece. Tá valendo? É o máximo. Então ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, para acontecer isso tudo é oração. E é justamente essa área que o diabo ataca, é da oração, porque ele não quer que você chegue lá. Porque você vai ficar totalmente livre do diabo. Ele não vai comandar a sua vida, de jeito nenhum, porque ele é bem delicado, o diabo assim sutil, que não dá para perceber que é ele que está atacando. Então ele deixa você ficar numa vida da água morna, como se, mas tá bom, você não foi onde Deus quis, que vai ser melhor para quando nós nos encontrarmos com ele. Pô, bem, sei lá, vivi 100 anos e nem fiz nada, fiquei parado e agora? Acabou o tempo, não vai ter mais progresso nenhum. E ainda vai ser queimada toda a obra. O que fez? Se fez o que Deus mandou, vai um pouquinho galardão. Se não fez nada, queimou tudo. Isso é uma coisa muito séria, que é bom. Só quem está lá no céu que sabe que é isso, que é de galardão, e o diabo sabe muito bem, tá? Mas quando nós oramos, o diabo perde. Ele perde as forças. Oramos, você entende, entra na presença de Deus. Nós temos que carregar a presença de Deus no dia a dia. Temos que ter Ele na nossa vida. Essa é a chave, tá? E lá em Atos 12, eu já trouxe várias vezes, não vou lá hoje, mas vocês já lembram dessa passagem, que a igreja acordou e foi interceder por Pedro, que foi preso e ia ser morto no dia seguinte. Porque Tiago, Herodes já tinha matado. Então, era um plano de Satanás para acabar com a igreja, matando a liderança. Então, o próximo já ia ser Pedro. A igreja acordou, falou, não, mas vai matar o próximo? Não, não, não. Fizeram uma oração incessante de intercessão. Incessante. O que aconteceu? As cadeias, abriram as portas, as correntes saíram, o anjo tirou ele e pôs ele lá fora. E ele foi correndo para onde? Para a casa onde eles estavam reunidos orando, porque ele sabia que era lá que eles oravam. Eles estavam orando. E ele bateu na porta, a moça veio, falou, sou eu, Pedro. Ela fechou correndo, porque ela falou, que é isso, mentira. Foi lá dentro, e ele anda logo, abre. Daí, disse que Pedro saiu, mas o milagre já estava lá. Eles estavam orando por ele. Vocês estão acompanhando o que acontece? A oração, quando ela é constante, diária, é isso que Deus quer, o poder é liberado. Ele vai te ensinar isso, Ele vai te colocar nesse lugar para fazer acontecer o que Ele quer. Ele vai te dar luz de como orar, porque você não sabe como orar, nós não sabemos. Então o Espírito Santo entra e te mostra como que você tem que orar para as situações. Então não pode ser um cristão bebê carnal, tem que ser um cristão que está crescendo espiritualmente. Mas isso é na prática diária, buscando conhecer a palavra e praticar, tá? Então a oração de perseverança é um poder só. Essa oração onde você se entrega a Deus, onde você busca a Deus, é isso que tem que ter todo dia, todos os dias. E Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que com a tua bondade, com a revelação do Espírito Santo, você nos ensinou como que nós vamos chegar na tua presença, como seremos abençoados. Por isso te agradecemos, te bendizemos. Senhor, eu sei que a tua palavra, Senhor, veio com poder para transformar vidas, mentes,